10h44, agora exatamente 10h44. Agora convido você para o nosso consultório médico. Hoje, nossa convidada, a doutora Ana Paula de Lara, fonoaudióloga da Quality Saúde, especialista em audição, sono e motricidade orofacial. Nosso assunto é o zumbido no ouvido. No programa Amanhã Dá Mais, consultório médico. E aí, você sofre com zumbido no ouvido? Entenda o que causa esse incômodo agora aqui no consultório médico com a doutora Ana Paula de Lara, fonoaudióloga da Quality Saúde. Bom dia, doutora Ana Paula, obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Mais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, né? Um assunto tão importante que afeta tanto a população. Com certeza, o zumbido no ouvido, né? Da onde ele vem? Como é que surge esse zumbido aí? Na verdade, o zumbido, ele é um indicativo que tem alguma coisa errada dentro do teu sistema auditivo. Normalmente, dentro da nossa orelha, existem sons produzidos, assim como outras partes do nosso organismo também, que são as emissões otoacústicas espontâneas. São sons que são gerados dentro da orelha. Quando eu tenho uma alteração a nível de circulação, oxigenação, alguma outra lesão por questão de impacto, questão de trauma, questão de exposição excessiva a ruído, eu causei um dano interno, o zumbido ele é esse indicativo que tem alguma coisa errada, que esse som que é produzido normalmente dentro da orelha, ele fica sendo percebido 5, 6, às vezes 10 vezes mais alto do que normalmente. Entendi. Ele é considerado o zumbido uma doença? Eu não considero uma doença, eu considero um sintoma. Ele é um sintoma de que tem alguma coisa errada. No entanto que, por exemplo, a gente pode associar o zumbido à perda auditiva ou não. Ah, tá? Então, por exemplo, quem está tendo um zumbido no ouvido deve fazer uma investigação. Com certeza. Para verificar se não está tendo uma perda auditiva. Exatamente. No entanto que existem vários tipos de zumbido que nós chamamos. Tem o zumbido agudo, que parece um insetinho, tem um que parece uma panela de pressão, parece chuva. Então, dependendo de como que esse zumbido ele se apresenta, a gente já tem alguns indicativos do que pode estar acontecendo. Então, por exemplo, eu já tive casos em consultório que o paciente me procurou com zumbido pulsátil. E zumbido pulsátil ele é indicativo de alteração cardiovascular ou até mesmo de parte de circulação. E o paciente tinha uma alteração cardíaca. Então, o zumbido ele é um sintoma que ele pode estar te mostrando que você tem uma alteração na tua orelha ou tem uma alteração em alguma outra parte do teu organismo. A parte sensorial que nós temos mais sensível é a nossa orelha. Então, assim, por exemplo, tem casos de pessoas que têm disfunção nessa articulação temporomandibular de abertura e fechamento de boca que causa zumbido dentro da orelha. E não necessariamente a pessoa tem uma perda de audição. Ela tem um desgaste ali de cápsula articular, tem um desgaste muscular ou ósseo que faz um pressionamento, altera a circulação interna da orelha e causa zumbido. Gente, olha só que interessante, né? Então, eu acho que o mais importante da gente colocar aqui hoje, doutora Ana Paula, é para as pessoas não negligenciarem o zumbido. Com certeza. A gente não consegue colocar um padrão de cura para zumbido, tá? Lembrando que o zumbido ele é um sintoma. Dependendo da causa do zumbido, a gente consegue avaliar muito. No entanto, que como eu citei anteriormente, tem um zumbido associado à perda de audição e zumbido que não é associado à perda de audição. Quando o zumbido ele não é associado a uma perda de audição, a gente faz toda uma investigação para ver o que está acontecendo. Hoje existem terapias de estimulação auditiva, que nós chamamos de terapia de habituação de zumbido, onde a gente ajuda a pessoa a reduzir essa percepção do zumbido. Então tem pessoas em que o zumbido ele não tem a cura, mas você tem uma solução para a pessoa não ficar ali ouvindo aquele negócio o tempo inteiro. Existem várias alternativas. A gente trabalha tanto com a questão de redução de zumbido com hábitos. Existem hábitos hoje errados que causam zumbido. Consumir
açúcar em excesso, gordura em excesso, dormir por poucas horas durante a noite altera todo o nosso padrão de oxigenação, então pode causar o zumbido. Exposição excessiva a ruído. Tem pessoas que, por exemplo, têm o hábito de ouvir o som do carro altíssimo, não necessariamente tem uma lesão auditiva imediata, pode ter posteriormente pela exposição contínua. Mas tem pessoas que, por exemplo, que não conseguem associar o fato de ter saído do trabalho, de algum outro lugar e para casa escutando som alto, gerou um hiperfuncionamento auditivo e no outro dia de manhã acordou com zumbido. Entendi. E o zumbido, ele é mais frequente em pessoas de alguma idade, ou pode surgir desde crianças até pessoas idosas? Desde criança. Existem relatos hoje na literatura que indicam, lógico que a criança não consegue dizer a mesma coisa que um adulto. Sim. Mas existem já relatos de crianças que têm zumbido. Até porque existem disfunções auditivas, algumas doenças auditivas que também têm como sintoma principal o zumbido. Existe o neuroma, que é um tipo de câncer que pode dar a questão da presença de zumbido. Calcificação dos ossículos da orelha, que é a autoesclerose, pode ter como sintoma inicial o zumbido. Existe uma doença chamada doença de Meniere, que a pessoa também pode ter a sensibilização sentindo zumbido. A própria presbiacusia, que é o envelhecimento da audição ao decorrer dos anos, também tem como sintoma o zumbido, justamente pelo desgaste de base ali dos sons agudos. Então, existem vários fatores que podem ser associados à perda de audição e que tem como indicativo o zumbido. Então, para quem tem um chiado no ouvido, um apito, uma cigarra, uma cachoeira, uma panela de pressão, ou até mesmo o barulho do coração batendo no ouvido, tem que buscar um atendimento, buscar uma avaliação, né, doutor? Não é normal ter zumbido. Se você tem alguma percepção auditiva diferente, precisa ser investigado. Hoje existem avaliações específicas que nós realizamos, então é muito importante ser atendido por uma fonoaudióloga que tenha essa especialização na questão de zumbido, né? A gente não realiza só audiometria, impedanciometria, Ibera, que são hoje os exames ouros que nós chamamos para avaliação auditiva. Existem outras avaliações coadjuvantes que nós utilizamos para poder entender e classificar esse zumbido, para ver de que forma que a gente vai poder estar ajudando a pessoa. E as formas de tratamento para esse zumbido? Então, é de acordo, claro, com cada Se for um diagnóstico. Zumbido não associado à perda auditiva, tem que ser feito toda uma investigação metabólica, enfim, a gente entra com a terapia de habituação de zumbido para fazer essa redução e, lógico, com um tratamento adequado para a causa desse zumbido, né? Se a pessoa tiver uma perda de audição, hoje nós já temos recursos nos aparelhos auditivos para trabalhar essa terapia sonora que eu expliquei anteriormente. Então, a gente trabalha tanto a correção da perda de audição, quanto uma terapia sonora para a redução desse zumbido. Tá? Então, faz um tratamento em conjunto. Então, para as pessoas, né, que estão com o zumbido no ouvido, procure uma avaliação, né? Faça uma avaliação com um profissional especializado, porque não é normal. Não é normal ter zumbido no ouvido. Não, é que tem pergunta chegando pra gente. Tem pergunta chegando, mas eu só queria ressaltar, Carol, que às vezes as pessoas acham que com uma simples audiometria a gente consegue entender tudo o que está acontecendo, e não é. É uma bateria de exames, e por muitas vezes tem que fazer exame de sangue para ver se não está com excesso de algum mineral, alguma coisa, enfim. Avaliação vascular, várias questões, né? Sim, são muitos os pontos a serem investigados. Com certeza. Para verificar essa questão do zumbido no ouvido. E a pergunta chegando no nosso WhatsApp, 30 58 11 20. Diga lá, Alessandro. Participação da Elisa de Araucária. Oi, Carol. Oi. Sou eu de novo. Carol, eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Porque eu tenho, assim, não é zumbido, é um fio na cabeça inteira. E eu já fiz vários exames do ouvido, aquele lá que a gente faz sempre, mas não adiantou nada, não deu nada. E eu continuo, parece uma panela de pressão dentro da minha cabeça, mas não é no ouvido assim, sabe?
E eu gostaria de saber, porque eu falo para os médicos e eles falam, não, é zumbido no ouvido. Mas eu sei que não é no ouvido, eu não sinto zumbido no ouvido. Eu sinto na cabeça, a cabeça fica, parece uma panela de pressão chiando o tempo todo. De noite é pior, porque daí fica em silêncio, eu fico pior ainda, tá bom? Daí eu gostaria de saber se a doutora pode me falar o que é isso. Legal. Então, na verdade, assim, o que orientaram a senhora que o zumbido é no ouvido é verdade. Só que o que acontece? A nossa percepção, o nosso entendimento, ele não acontece na orelha, no ouvido, ele acontece na base, que é o cérebro. Então, por muitas vezes, algumas alterações auditivas, elas tornam uma dimensão grande, que é a sensação que se tem que não está ali localizado na orelha. Com certeza precisa ser investigado. Eu não sei quais foram os exames, o tipo de avaliação que a senhora já fez, mas eu te convido para estar agendando conosco uma avaliação na Quality, levando todas as avaliações, juntamente com um otorrinolaringologista também que entenda de zumbido. A gente faz uma investigação completa e encontra a melhor alternativa para tratamento. Então, realmente fica muito difícil falar a respeito sem eu avaliar, sem eu ver o resultado dos exames. O que eu posso dizer para a senhora é assim: zumbido a gente tem como melhorar, igual eu falei anteriormente. A gente não consegue garantir uma cura. Vai lá, vai fazer tal e tal coisa, a gente vai tirar 100% o zumbido, mas tem como melhorar muito. Muito interessante. Então, para quem tem zumbido no ouvido, gente, você não precisa ficar convivendo com isso, porque eu sei que é algo muito incômodo, Sim, né, com certeza. doutora? Não é algo legal. Você sabe que foi feita uma pesquisa a respeito de suicídio nos Estados Unidos e 30% das pessoas que tinham cometido suicídio, elas tinham zumbido. Existem pessoas que o zumbido, ele causa uma incapacidade, que a gente chama de zumbido incapacitante, que torna, por exemplo, insuportável você conseguir dormir. O ruído ele é tão grande antes do sono que a pessoa não consegue se concentrar e dormir. Então, existe o zumbido leve, o zumbido moderado e o zumbido incapacitante, que a gente chama. Então, precisa realmente ser avaliado, existem opções para tratar e aliviar esse mal-estar, porque realmente tudo que entra em desequilíbrio no teu organismo, que gere um fator de ruído, te causa um desconforto. Com certeza, com certeza. Chegando outra pergunta aqui no 3058 11 20, a dona Tereza está dizendo aqui, olha, Carol, pergunte para a doutora, sempre que eu viajo, na volta de uma viagem, aparece o zumbido no ouvido, fico por uns 2, 3 dias e depois ele passa. O que pode ser? É uma descompensação de pressão, tá? Quando viaja normalmente para a praia ou para um lugar que tenha diferença de pressão atmosférica, isso muda o meu padrão dentro da orelha também. Dentro da nossa orelha existe uma estrutura chamada tuba auditiva. A tuba auditiva ela faz um equilíbrio da pressão interna do nosso organismo e a pressão externa. Essa descompensação, às vezes, pode acontecer e gera o zumbido por questão da alteração da oxigenação interna da orelha. Olha só que interessante. Então, uma viagem pode causar um zumbido no ouvido temporário. Na verdade, eu acho interessante realizar um exame que a gente chama de impedanciometria, onde a gente avalia toda a musculatura da membrana timpânica e estapediana também. Então, às vezes, esse desconforto que ela sente não é normal. Tá? Porque assim, um dia, no momento, eu senti o desconforto, agora ficar vários dias depois, às vezes essa tuba auditiva ela já pode estar com uma alteração de funcionamento e precisa de alguns exercícios para a gente melhorar essa compensação. Então, precisa avaliar também. Quanto mais viagens ela fizer e se tiver realmente com uma descompensação significativa, cada vez mais desconfortos ela vai sentir também. Então às vezes é 3 dias, depois começa com 4, com 5 e por diante. Então tem que buscar também uma avaliação. Eu considero, né, buscar uma avaliação e verificar. Pode ser que não tenha uma alteração, seja uma sensibilidade. Mas eu acho assim, sempre que tem um zumbido e que ele não seja temporário, de um pouco de tempo, isso se prolongue, precisa investigar, tem alguma coisa errada. Legal. 10h58. Agora também participando com a gente aqui, o seu José Antônio, ele está mandando a seguinte pergunta no 3058 1120. Está dizendo aqui, ó. Carol, pergunta para a doutora se o zumbido provoca perda auditiva, né? Se deixa a gente surdo. Na verdade é o contrário, é a perda de audição que acarreta o zumbido. Então o zumbido ele não vai deixar você surdo, mas ele não, é o
contrário, sintoma. ele é um indicativo de que você pode ter uma lesão auditiva, que você pode estar com uma perda de audição. Então, por isso, mais uma vez, a gente convida você, né, para fazer uma avaliação. Você que está com zumbido, você que sofre com esse problema, entre em contato com um especialista. Hoje eu conversei aqui com a doutora Ana Paula de Lara, ela que é fonoaudióloga da Quality Saúde, especialista em audição, sono e também motricidade orofacial. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua participação hoje ao vivo aqui com a gente. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, como é que faz para entrar em contato? Pode entrar em contato com a Quality através dos nossos telefones, né, o 33988417, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 991318417. Nós também estamos no Facebook, no Instagram, pode mandar sua perguntinha lá para nós. E realmente estamos à disposição para tirar as dúvidas, agendamento de consulta. A Quality Saúde fica na rua Paulino de Siqueira Cortes, 2092, em São José dos Pinhais. Também tem unidade na Fazenda Rio Grande. Sim, aham. É isso aí, gente. Então liga lá, ó, 3398-8417. 3398-8417. O telefone da Quality Saúde. Mais uma vez, doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e ressalto que nós da Quality estamos à disposição para a questão de agendamento de consulta, tirar as dúvidas. Legal, mais uma vez, muito obrigada. Um ótimo dia. Obrigada igualmente. Quer saber de tudo?